A defesa do ex-presidente inelegível e réu Jair Bolsonaro pediu a anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. A defesa alega que Cid teria mentido em seu depoimento ao dizer que não teria conversado sobre a delação usando suas redes sociais. Será que é possível essa anulação mesmo? Vamos descobrir agora no Plantão do Meteoro. Sofia Labanca na tela, o arroba da Sofia está ali, arroba lente vermelha, o meu arroba lu.junior, se você quiser nos seguir. Sofia, é o sonho do bolsonarismo anular essa delação. Pois é, a questão é, será que isso adianta, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto aí. Primeiro vamos aos fatos, né? Toda essa história começa, Lúcio, com uma reportagem da Veja da semana passada, na qual eles mostram prints que indicariam que o Mauro Cid, né, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, teria usado uma conta no nome da esposa dele, Gabriela, né, para falar sobre a delação, algo que ele não pode, né? Ele está proibido de falar sobre a delação. A gente pode ir lá para Veja, né, que vai mostrar aqui, ó, provas obtidas por Veja mostram que Mauro Cid mentiu no STF sobre mensagens. Daí tem alguns prints aqui, né? Mauro Cid dizendo, várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca, eu pedia para trocar. Pelo menos, perfil Gabriela R, que de acordo com a Veja era Mauro Cid. Foram 3 dias seguidos, um deles naquela grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. Daí tem mais conversas aqui. Eles toda hora queriam jogar pro lado do golpe. Eu falava para trocar porque não era aquilo que tinha dito. Eu contei uma história e por aí vai. A ideia é prints revelados pela Veja desse perfil Gabriela R, que estaria sendo usado pelo Mauro Cid, porque ele não podia ter contas próprias, para conversar com diferentes pessoas sobre o depoimento, sobre a delação, desculpa, sobre a delação. E daí, isso chegou a ser citado pelo advogado do Bolsonaro quando o Cid foi prestar depoimento no STF. A gente pode até mostrar esse momento do depoimento. A minha próxima pergunta, o meu próximo tema Advogado a Bolsonaro. respeito da questão da matéria da revista Veja. Eu só queria, a respeito disso, eu queria saber se ele já disse isso num depoimento prestado, acho que ao instrutor de Vossa Excelência, mas eu queria saber se ele não conversou sobre delação, a respeito da delação feita aqui, que era confidencial, com jornalistas e com pessoas ligadas à investigação. Se ele nunca conversou sobre delação com investigados e ou jornalistas. Com pessoas ligadas à investigação, o senhor que ele diz aqui, investigados, não só os que estão aqui hoje, mas sim, naquela época tinham outros investigados no geral. O senhor conversou sobre a delação com investigados ou pessoas ligadas à imprensa, jornalistas? Não, senhor. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Agora, qual perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. O senhor utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R 702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R 702. 702. Esse perfil, eu não sei que é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Aí. Então você vê, isso chegou a ser levantado ali no próprio depoimento que ele prestou ao STF na semana passada. E daí, Lúcio, agora veio à tona um print de uma selfie que o Mauro Cid teria tirado
usando esse perfil para provar que realmente era ele que estava usando o perfil para falar enquanto falava com o interlocutor. Então, opa, aqui, ó. Não consigo falar, pode escrever algo urgente? Posso, tudo controlado, só para manter o contato. Não foi ver o treino na terça. E dei uma foto, essa foto aqui, confirmando que sou eu. Então, assim, começa a ficar difícil negar que o Mauro Cid, de fato, estava usando o perfil Gabriela R702 para conversar com outras pessoas, e isso poderia, sim, levar a uma anulação da delação dele. E foi exatamente isso que os advogados do Bolsonaro fizeram ontem. Ontem, dia 16, eles protocolaram aqui um pedido para anular a delação do Mauro Cid. Ó, vou até já lá para baixo só para mostrar a data, não vamos ficar lendo a peça inteira, mas aqui são os advogados do Bolsonaro, Celso Sanches Villardi, aquele mesmo que a gente viu ali no vídeo, ontem, dia 16 de junho de 2025, protocolou um pedido para que seja anulada a delação do Mauro Cid. Agora, Lúcio, vamos para a pergunta que não quer calar. Do que adiantaria anular a delação do Mauro Cid? Porque aqui é sempre bom a gente trazer. A delação não é prova. Nada do que o Mauro Cid falou vale como prova. Isso vale como meio para investigação. Então, o Cid passa uma informação e essa informação pode ajudar os investigadores a encontrarem as provas. Mas a delação em si não é prova. O que vai definir se o Bolsonaro ou qualquer um dos outros envolvidos vai ser condenado ou não é se as provas que a polícia encontrou, e sim, a delação pode ter ajudado a encontrar essas provas, mas é se as provas que a polícia encontrou são válidas ou não. Não é a delação. E isso não sou só eu que estou falando, isso tem muita gente apontando isso. Inclusive, vamos aqui para o UOL. Novas suspeitas podem alterar acordo de Cid, mas impacto político é baixo. Se confirmada a tentativa de emitir passaporte, isso aqui se referindo ao caso lá do Gilson Sanfoneiro, e as mensagens sobre a delação não devem validar provas. Advogados dizem que os dados fornecidos só poderiam ser desconsiderados no processo se fossem falsos ou se tivessem sido obtidos de forma forçada, o que não aconteceu. Mesmo que a delação caísse, a denúncia se manteria com indícios reunidos na investigação. Para criminalistas, depoimentos, mensagens e outros dados obtidos são suficientes. O advogado criminal Pedro Bueno de Andrade lembra ainda que o inquérito é anterior à delação, que apenas catalisou os trabalhos. Catalisou acelerou, os trabalhos. Apesar de provas seguirem válidas, especialistas creem que o Cid pode perder benefícios negociados com o Ministério Público. Para eles, a possibilidade de fuga, caso o passaporte tivesse sido emitido, e de quebra de sigilo da delação nas supostas mensagens, justificariam a medida. Ou seja, tudo isso aí, os prints, a selfie, etc, que a Veja, que os advogados do Bolsonaro recolheram, isso aí pode botar o Cid na cadeia, mas não vai tirar o Bolsonaro de lá. Boa. É o que a gente queria saber, né? Sofia, tem uma pergunta no Superchat. Meu áudio tá saindo bem? Porque eu estou meu FPS tá meio baixo. Você tá um pouco com lag, mas teu áudio tá saindo sim. Então beleza. Tem um superchat aqui do Edu que eu acho que é relevante. Será o objetivo da defesa do Bolsonaro mostrar para seus aliados que, além de abandonar eles, podem ferrar com a vida deles? O que você acha, Sofia? Olha, é uma possibilidade? É uma possibilidade, sim. Uma forma de ameaçar. Olha, se vocês falarem, olha o que a gente pode fazer com vocês. É uma possibilidade, mas eu acho que também não é a única. Eu acho que pode ser, inclusive, várias coisas ao mesmo tempo, né? Uma delas pode ser essa, outra pode ser desespero deles estarem vendo que o Bolsonaro não vai conseguir se salvar e estarem se apegando a qualquer coisa, por menor que seja a chance, para tentar se salvar. E, inclusive, pode ser também uma terceira possibilidade, e elas não anulam umas às outras, de que isso seja para jogar pro gado, seja para reforçar a narrativa deles de que isso é tudo ilegal, porque daí eles vão derrubar a delação do Mauro Cid, mesmo assim o Bolsonaro será condenado, e daí eles vão dizer, tá vendo como é arbitrário?
mesmo a delação caindo, ele foi condenado. Olha como o Bolsonaro está sendo perseguido. Olha como uma ditadura de toga, sendo que qualquer pessoa que entenda o mínimo de como funciona o inquérito sabe que a delação não é prova. Então, pode ser as 3 coisas ao mesmo tempo, inclusive, e até outra possibilidade que eu nem estou conseguindo pensar aqui, porque quem consegue entender o que se passa na cabeça daquela criatura? Perfeitamente. Bom, o que você acha? Manda aí nos comentários desse vídeo que a gente quer saber a sua opinião. Mas antes de ir embora, eu queria convidar a Sofia aqui também para trazer para a gente. Olha só, a gente está com um vídeo novo no Telescópio Meteoro, que é sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse artigo ele já tem maioria no Supremo Tribunal Federal para ser derrubado. E agora, o que levanta, né, Sofia, em questão de dúvidas é se isso vai ser suficiente, né, para ajudar a regular as redes sociais, se é algum sopro de esperança para regular as big techs, ou se isso é só uma medida desesperada, aí, já que o Congresso Nacional não parece estar muito... não tem muito ímpeto, né, para levar essa discussão para frente. Bom, aqui a gente explica, né, Sofia, o que é o artigo 19, o que essa decisão de fato pode afetar, né, o Marco Civil da Internet e os futuros aí sobre a regulação das redes sociais e Big Techs, e também faz um debate sobre esse assunto geral, né, Sofia? Exatamente. E olha, eu acho que vocês deveriam assistir, porque isso aí é importante. Você pode até não saber o que é o artigo 19, mas olha, vou dizer, importa. Importa para você sim. Perfeitamente, já está disponível, tá? Então você pode sair desse vídeo e ir direto assistir ao Telescópio Meteoro aí com um novo vídeo para você. Fica o convite. Um grande abraço, até a próxima.